Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista aqui pela TV Band Vale. Hoje o programa fala da aviação militar do Exército, que em 2019 comemora 100 anos. No Exército, a retomada se deu na década de 80, com a criação do 1º Batalhão em 1986, com as instalações inauguradas em Taubaté em janeiro de 1988. E o nosso convidado hoje é o comandante de aviação do Exército Brasileiro, General de Brigada Carlos Valdir Aguiar. Ele assumiu o posto em março do ano passado. O general está no Exército há 37 anos, com experiências que vão desde o comando do Batalhão de Aviação de Manaus à observação militar da ONU no Timor-Leste em 2003. Foi delegado do Exército na representação do Brasil na Junta Interamericana de Defesa, sediada em Washington, nos Estados Unidos, de 2014 a 2016. E condecorado com dezenas de medalhas e comendas, entre elas a Ordem do Mérito Militar, grau de comendador, a Ordem do Mérito Aeronáutico, grau oficial, a Medalha Militar de Ouro, Medalha da Vitória, Medalha das Nações Unidas e a Medalha da Organização dos Estados Americanos. São 2.372 horas voadas em diversos modelos do Exército, uma experiência grandiosa, e traz para a gente aqui no Band Entrevista. Para a entrevista comigo está o jornalista Elcio Costa. Obrigado, Elcio, mais uma semana. General, muito obrigado pela presença aqui no nosso Band Entrevista. A aviação do Exército tem cada vez mais participado do dia a dia dos brasileiros. Isso todo mundo vê na televisão, na internet. Os helicópteros estão nas mais diversas ações, nem todas positivas. A gente viu Brumadinho aí, essa tragédia que aconteceu, e a presença da aviação do Exército também. Como é que o senhor vê essa participação maior no dia a dia da comunidade brasileira? É positivo isso? Qual é o balanço que vocês fazem disso? Obrigado pela presença. Bom dia, Nicolini. Bom dia, Elcio. É um grande prazer para a aviação do Exército fazer-se presente neste momento e poder contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da participação do Exército e, em particular, da aviação do Exército nas operações que contribuem para a sociedade. Como você bem disse, algumas mais positivas e outras menos positiva. A participação do Exército Brasileiro em operações que contribuem significativamente para a sociedade tem aumentado em muito. A aviação do Exército, pela sua capacidade operacional, pela sua capacidade técnica, pela segurança da operação dos meios aéreos, tem cada vez mais participado das operações do Exército em prol da sociedade brasileira. Nós temos exemplos diversos em participações desde defesa da pátria, da nossa missão constitucional de defesa da pátria, a missões de garantia da lei e da ordem e a missões subsidiárias como missões humanitárias, missões de misericórdia, que talvez sejam até essas que a sociedade mais tem percebido. Dessa forma, nós acreditamos que a aviação do Exército, pela sua capacidade operacional de contribuir para o Exército, tem ajudado as Forças Armadas e o próprio Exército a contar com esse alto índice de credibilidade perante a sociedade. Para que a gente tenha uma ideia e o pessoal de casa possa entender, general, o Comando de Aviação do Exército fica em Taubaté, ele é nacional. O senhor me dizia que são 6 das 8 unidades do país estão aqui. Quanta gente tem aqui no CAVEX? O pessoal vê, sempre tem bastante gente. Quanta gente, além dos helicópteros que a gente vê voando, são milhares de pessoas aqui. Como é que é a estrutura hoje aqui do CAVEX? A aviação do Exército está bastante bem estruturada para cumprir a sua missão. Ela majoritariamente está sediada em Taubaté, como você bem disse, desde 1986, quando foi assinada a recriação da aviação do Exército, e as primeiras obras foram ultimadas em 1988. Hoje nós contamos com, além do Comando de Aviação, mais 8 organizações militares, sendo 6 delas sediadas em Taubaté, no nosso complexo de aviação chamado Forte Ricardo Kirk, que é o nome do nosso patrono. São 2.700 militares em média aqui em Taubaté e suas famílias, mais em torno de 600 militares no batalhão sediado em Campo Grande e no batalhão sediado em Manaus. Então, 3.300 militares que compõem as unidades operacionais da aviação do Exército.
Existe uma importância estratégica para Taubaté, além de ser sede de um batalhão, de um comando, né? Ela também é feita, toda a parte de manutenção das aeronaves do Exército, uma grande parte é feita em Taubaté, e o treinamento dos pilotos também é feito em Taubaté. Isso gera que benefício para a cidade, por exemplo, para o Vale do Paraíba? Uma maior visibilidade, uma importância estratégica dentro das Forças Armadas? A aviação do Exército, como eu disse, está bem estruturada. Então, aqui em Taubaté, no nosso Forte Ricardo Kirk, nós temos unidades operacionais, que são nossos batalhões de helicópteros, 1º e 2º Batalhão de Aviação do Exército. Temos uma unidade escola, que é o Centro de Instrução de Aviação do Exército, para a capacitação de todos os recursos humanos, de pilotos a mecânicos de voo e outras especialidades de apoio ao sistema de aviação. Temos uma unidade logística, que é o nosso batalhão de manutenção e suprimento de aviação do Exército, onde estão todos os especialistas de manutenção, de logística. Na verdade, a manutenção é uma parte da logística, porque tem o suprimento e outras especialidades. E temos uma unidade de comando e controle e temos também uma unidade administrativa. Hoje, a aviação do Exército domina quase todos os ciclos de manutenção, que foi a sua pergunta específica. Quase todos os ciclos de manutenção. Só nos níveis mais avançados de parque ou de indústrias, que aí é feito na Helibras ou no exterior algum tipo de manutenção. Nós temos no batalhão de manutenção, em torno de 600 militares especialistas em logística de aviação. Como disse, das mais simples às mais complexas manutenções em 5 modelos de aeronaves de asa rotativa que hoje nós contamos. Aliás, pois não. Essa expertise adquirida, ela transcende os nossos muros. Seja por visibilidade ou por conhecimento mesmo, visibilidade das nossas operações, ou por conhecimento mesmo das nossas instalações, seja por visitas ou parcerias. Hoje, nossas portas estão abertas para estagiários da Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas de Taubaté, que surgiu inclusive com iniciativas da Prefeitura, mas de militares de logística da aviação, que formam mecânicos de voo, mecânicos de aeronave para a sociedade brasileira, e muitos dos quais são empregados depois como sargentos técnicos temporários na própria aviação do Exército. Nós temos no nosso Centro de Instrução de Aviação do Exército um centro de simulação de voo, que já é referência entre as Forças Armadas e para os órgãos de segurança pública. Como exemplo, o ano passado foram voadas quase 500 horas de voo em proveito da Marinha, da Força Aérea e de órgãos de aviação de segurança pública de 17 estados do nosso Brasil. Já temos parceria com a Universidade de Taubaté para cursos de graduação e pós-graduação nessa área. Então, são pequenos exemplos, há mais, mas pequenos exemplos da importância estratégica para, inclusive, o desenvolvimento da nossa região. E da cidade e da região, e a gente vai falar mais depois do intervalo sobre um trabalho de um simulador que existe dentro do Comando de Aviação hoje do Exército em Taubaté e que atende diversos estados do Brasil. O pessoal vem fazer treinamento aqui, o general vai contar para a gente depois do intervalo. A gente volta já com o Band Entrevista, hoje recebendo o general Aguiar, comandante da aviação do Exército, aqui em nosso programa. Até já.